Este é um motor de leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas ideias do Alan Watts, a partir de trechos de La Cultura de la Contracultura. Vamos, assim, tentar desvendar o que ele diz sobre contracultura, misticismo, tempo e como isso pode, sei lá, bagunçar um pouco nossa visão de mundo. A missão é extrair o essencial, o que desafia mesmo. Bom, para começar, o misticismo. Watts não trata como algo, raro, né? Pelo contrário. Exato. Ele descreve como uma experiência bem humana, sabe? Aquela sensação de unidade, de que você e o mundo são uma coisa só. Tipo, tudo conectado, num fluxo sem erros. Isso, e ele até brinca que o sentido da vida talvez seja só ser. E essa nossa busca desesperada por algo mais, por um propósito externo, vista assim, parece até meio cômica, né? É uma perspectiva interessante. Mas e o sofrimento real? Como ele encaixa isso? Se tudo é um jogo, como fica a dor, a injustiça? No sua meio distante? Olha, é uma ótima pergunta. Talvez o ponto não seja negar o sofrimento, mas a interpretação que a gente dá pra ele. Mudar a perspectiva. É, a ideia de que, no fundo, não existe um erro fundamental no universo. E isso tem tudo a ver com o que ele fala da moralidade. Ah, sim, a crítica à moral tradicional. Exatamente. É fascinante o conflito que ele mostra entre essa experiência mística, que é mais direta, espontânea, e a moralidade que a gente conhece baseada em regras, que muitas vezes tem medo, né? Medo dessa espontaneidade. Como o exemplo que ele dá, da glossolalia, o falar em línguas. Isso, que a igreja mais estabelecida via com desconfiança. Watts defende o que ele chama de sinceridade radical, tipo aceitar tudo que a gente sente. Até raiva, tristeza, inveja. Sim, ele diz que a base da moralidade de verdade seria essa aceitação total e não ficar tentando se forçar a sentir o que é considerado certo. Para ele, não tem sentimento errado. Ação errada pode ter, mas o sentimento em si, não. Tentar forçar o sentimento correto seria o caminho para a hipocrisia. Entendi. É valorizar a autenticidade, né? Mais do que parecer virtuoso. E falando em perspectivas diferentes, a visão de tempo dele também é bem fora da caixa, né? Totalmente fora. Ele pega a nossa visão ocidental, que é linear, começo, meio, fim, tudo certinho, e contrasta com a visão hindu, que é cíclica. Aí que entram aqueles conceitos. Lila, o universo como um jogo. Isso, Lila. O universo como um grande teatro cósmico, onde o divino, Deus, sei lá como chamar, interpreta todos os papéis, inclusive o nosso. E Maia seria tipo a mágica, a ilusão que faz esse teatro parecer real pra gente. Exatamente. A arte é a ilusão que torna tudo convincente. E ele ainda menciona os yugas, as eras cósmicas lá do hinduísmo que ficam se repetindo, reforçando essa ideia de ciclo, não de linha reta. Caramba! A ideia de fundo é que somos o próprio universo brincando de esconde-esconde consigo mesmo. É, dá uma vertigem pensar nisso, né? Dá mesmo. E como isso na prática afeta a gente? Essa visão de tempo. Bom, Watts argumenta que essa nossa fixação no tempo linear ocidental faz a gente viver muito em abstrações, sempre pensando no futuro, planejando, e aí a gente perde o presente. Ou agora? A frase dele é forte. A eternidade é agora. O tempo seria mais uma convenção, útil, claro, como as linhas de latitude e longitude no mapa, mas não a realidade última. Faz sentido. E isso leva direto para o conceito taoísta de Wu-Wei. Ah, o Wu-Wei. Aquela ideia de não esforço, de fluir. Isso. Mas não é ficar parado, né? É agir em harmonia com a natureza das coisas, não lutar contra a correnteza o tempo todo. Como o exemplo do salgueiro e do pinho. Perfeito. O salgueiro que se dobra com o peso da neve e sobrevive enquanto o pinho, que é rígido, quebra. É saber usar as forças que já existem, sabe? Como velejar usando o vento, em vez de ficar remando desesperadamente contra ele. E usar a energia a favor. Muito bom. Ele também entra num assunto mais polêmico para a época, né? O uso de substâncias. Sim, ele aborda isso, mas ele contextualiza, né? Fala do uso histórico de sacramentos, plantas como o peiote, ayahuasca, soma.
em várias tradições religiosas. Como ferramentas para alterar a consciência. Exato. Ferramentas para acessar essas experiências de unidade, visões místicas, algo que a contracultura lá dos anos 60 explorou muito, claro. Mas ele não faz só uma defesa cega disso, né? Tem um alerta ali. De jeito nenhum, e aqui a nuance é super importante. Watts adverte contra essa busca pelo êxtase só pelo êxtase, sabe? E critica a falta de disciplina. Ele usa aquela analogia famosa da jangada de Buda. As técnicas, meditação, as substâncias, os rituais, são a jangada para você cruzar o rio. Chegou do outro lado, você não carrega a jangada nas costas. Boa imagem. O perigo é se apegar à jangada, ao remédio, à experiência extraordinária em si, em vez de quê? De integrar essa visão na vida comum, no dia a dia, ver o divino no ordinário. Não se apaixonar pela ferramenta, mas pelo que ela te permite ver ou construir. Faz sentido. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem de Watts que a gente pode tirar desses trechos? Olha, me parece um convite bem radical para a gente mudar a nossa autopercepção. Sair dessa ideia de que somos egos isolados lutando contra o mundo lá fora. E reconhecer o quê? Reconhecer que somos mais como padrões interconectados dentro de uma natureza maior. Uma natureza que é una, que está sempre mutando, que é até meio lúdica. Como no jogo cósmico. Isso. É um chamado para despertar para o presente, sabe? Abraçar a experiência toda, luz e sombra, alegria e dor, e talvez encontrar alguma liberdade nessa conexão fundamental que a gente tem com tudo. Uma visão potente, realmente transformadora. Sem dúvida. E deixa uma pulga atrás da orelha pra gente pensar, né? Se o universo é, no fundo, esse jogo ou essa dança como o Watts sugere, como seria se a gente adotasse essa perspectiva de verdade no dia a dia? Vê até os perrengues, o estresse, como parte dessa brincadeira cósmica. Será que isso mudaria o jeito como a gente lida com os problemas? Fica aí a reflexão.